Boas tardes, boas noites, dando continuidade ao nosso estudo do livro A Caminho da Luz. Vamos hoje entrar no capítulo 21, época de transição à as lutas da reforma. Então, como temos lido ultimamente, nós estamos naquela fase em que o mundo está saindo do feudalismo, o modo de produção feudal vinculado à terra, e entrando no renascimento. Renascimento porque traz valores gregos de centralização do homem, da razão, né? Isso praticamente século XVI, 1500 em diante, né? E pautado na reforma protestante, no descobrimento da América e na invenção do telescópio, fortalecendo a ciência. Aliás, é o momento em que a ciência consegue autonomia em relação às outras formas de saber, né? Então, até então, filosofia, ciência e religião andavam juntos. A partir dessa época, inaugurada por Galileu Galilei, a ciência, pautada na experiência, né, no método científico, ela se descola e tem todo um procedimento próprio para o estudo, que é a experimentação, o laboratório, né? Não simplesmente a observação, porque as conclusões científicas até então eram dadas apenas por observação, por uma postura praticamente filosófica, né? De observação apenas, sem qualquer tipo de interação. E aqui, Emmanuel destaca a questão das lutas da reforma, né? Reforma protestante. Então, deixando claro que até então existia um conceito muito arraigado no catolicismo, que era a salvação através das obras, mas as obras aqui entenda-se como aquelas que se faz em relação às regras católicas, que vendiam os perdões, a lista dos pecados lá, e se conseguia, através do pagamento, a absolvição no céu. Eram isso que eram tidos como obras, né? Então vamos lá. Antes disso, vamos só comentar um pouquinho sobre o protagonista dessa reforma, foi Martim Lutero, né? Martim Lutero, ele era monge, ele era católico, né? A conversão dele é interessante porque ele era muito estudioso, já conhecia bastante filosofia, né? E numa volta à escola, aí, diz a lenda que caíram vários raios no caminho, e a partir de então ele, naquele susto que ele tomou, ele exclamou, né, que se ele sobrevivesse, ele se tornaria um monge. E a partir de então foi o que aconteceu. Ele passou a ser um clérigo, né? E só que com uma visão diferente, né? Ele se contrapunha justamente a essas práticas da Igreja Católica de venda da absolvição, né? Então, os princípios luteranos, né, eram justamente que, pautado nas epístolas de Paulo, que se conseguia a salvação não através da obra entendida como aquisição de privilégios da Igreja Católica. Se conseguia a salvação através da fé, né? Esse é o ponto básico do protestantismo. E a fé, ela não é vendida, né? A fé se adquire de graça, ela é gratuita. Por isso que a salvação se obtém pela graça de Deus, né? Inclusive, na própria conversão de Paulo, né? É para ele um ponto de partida. E a partir de então, né, Lutero, ele acabou sendo excomungado, né? Excomungado da igreja. Ele negou a qualquer retratação e, inclusive, teve que partir para um exílio, né? Porque ele era perseguido. E a partir daqui que
nós vamos fazer a leitura de Emmanuel, né? Debalde a Dieta de Worms, em 1521, que condenara Lutero como herege, essa excomunhão que a gente comentou, levando-o a refugiar-se em Wartburgo, porque as suas ideias libertárias acenderam uma nova luz, propagando-se com a rapidez de um incêndio. A Igreja começou a sofrer os golpes mais fortes e dolorosos, porque alguns príncipes ambiciosos se aproveitaram do movimento das massas, confiscando-lhes bens preciosos. Numerosos camponeses, empolgados pelos direitos do pensamento livre, iniciaram grande campanha contra a Igreja usurpadora, exigindo reformas agrárias e sociais em nome do Evangelho. Então, vocês imaginem toda uma situação posta, a força da Igreja, os estados, né, os países vinculados à Igreja, e um questionamento disso compromete a ordem social, política, administrativa, né? Por isso que depois da reforma vem a contra-reforma, né? Mas junto com essas ideias de natureza religiosa, se avançou para uma série de questionamentos sociais, né? Porque a Igreja era absoluta. E é que a gente vive hoje, não tem essa ideia, mas o rei, né? O rei de cada país, rei, a palavra rei vem de res quer dizer coisa, né? Então o rei é dono de todas as coisas, ele é um proprietário, então ele faz o que ele quiser, e os seus súditos devem servi-lo, são os seus servos, né? Então não existe a gente romantiza a coisa, mas o rei era dono, era um proprietário, até hoje, né? Família real inglesa é dona de propriedades, de cidades, né? Aqui mesmo no Brasil, a família real ainda detém propriedades ali em Rio de Janeiro, né? E assim por diante, quer dizer, todos são donos das coisas, né? E só vem acabar com o conceito posterior de república, res pública, né? As coisas são de todos, né? Então os reis, eles precisavam desses servos, e impunham impostos, impunham uma série de obrigações para que eles se mantivessem donos das propriedades e, portanto, de poder financiar exércitos e tudo mais para ampliar justamente a ação sobre as coisas, né? Continuando aqui, Emmanuel. De 1521 a 1555, os centros cultos europeus viveram momentos de angustiosas expectativas nos bastidores da tragédia religiosa. Mas depois da Concordata de Augsburgo, instituiu-se um regime de mais larga tolerância recíproca. O que é desculpe aqui, o que é essa concordata, né? Que na época, nos burgos, nas cidades, né? De origem prussiana, alemã, né? Cada líder de Estado alemão podia escolher a própria religião, ficando seus súditos obrigados a aceitar a escolha de seu príncipe. Então, como é que era isso? Não existia a Alemanha, por exemplo, né? Existiam cidades e estados, eram cidades que funcionavam quase como um estado, e esses germânicos, esse povo germânico, eles abriram a possibilidade de cada príncipe ali escolher o tipo de religião, né? Isso foi um avanço muito grande. Claro que a Igreja Católica se opôs, né? Mas foi a partir daí que começou os estados começaram a aceitar religiões que não fossem as católicas, né? Continuando.
O direito do exame livre, porém, dividiu a reforma em vários departamentos religiosos, de acordo com a orientação pessoal de seus pregadores ou das conveniências políticas do meio em que viviam. Na Alemanha, era o protestantismo, com os partidários dos princípios de Martim Lutero. Na Suíça e na França, era o calvinismo, e na Escócia, a Igreja Presbiteriana. Na Inglaterra, a questão veio a tornar-se mais grave. Henrique VIII, defensor extremado da fé católica, a princípio por conveniências e caprichos pessoais, tornou-se o chefe do poder político, assumindo a direção da Igreja Anglicana. Na França, os huguenotes se encontravam muito bem organizados. Os huguenotes eram os protestantes da França. A França, predominantemente católica, né, até então, enfrentava agora a formação de uma parte da sua população de protestantes, como no mundo todo. Então, na França, os huguenotes se encontravam muito bem organizados, mas surgem as complicações de natureza política. E o gênio despótico de Catarina de Médicis ordena a matança na noite de São Bartolomeu, no dia de a matança de São Bartolomeu, conhecida como Noite de São Bartolomeu, no intuito de eliminar o almirante Coligny. O movimento sinistro, que durou 48 horas, começou em 24 de agosto de 1572, sofrendo a reforma um dos seus mais amargos reveses. Somente em Paris e subúrbios foram eliminadas 3.000 pessoas. Né? Como a gente já comentou, esse é um episódio muito marcante, inclusive no meio espírita, dadas as suas frequentes menções através das mensagens aí, né? Esse período foi marcante e se fala, durou toda uma semana até mês, né? Se fala na morte de 30.000 pessoas, né? E isso foi muito marcante também para o movimento protestante na França, né? E praticamente, não é que se extinguiu, mas reduziu expressivamente, refugiando-se o movimento protestante principalmente no norte da Europa, né? No norte da Europa Ocidental, ali, então países Dinamarca, Noruega, Alemanha, Suíça, todos eles eles são de formação protestante, né? Enquanto que os países do Mediterrâneo ali próximo, eles se mantiveram católicos, né? A Espanha, a Itália, a França, né? Os mais próximos ali. Isso tem reflexos até hoje, né? Até hoje. São culturas que se dividiram e alteraram toda a forma de pensar, de educação, de sociedade e tudo mais. Nós, brasileiros, né, como fomos colonizados pelos portugueses, então a nossa formação, inclusive o nosso paradigma mental, ele é católico, né? Ele é todo dentro de uma estrutura católica. Já, por exemplo, a América do Norte, ela teve a sua colonização predominantemente pelos ingleses, né? E aí a formação deles é protestante, é um outro modo de pensar, né? Muito bem, continuando o que Emmanuel coloca, os mensageiros, deixa eu me achar aqui, os mensageiros do Cristo deploram tão dolorosos acontecimentos, trabalhando por despertar a consciência geral, arrancando-a daquela alucinação de morticínio e sangue. Mas precisamos considerar que cada homem, como cada coletividade, pode cumprir seus deveres ou agravar suas responsabilidades próprias na esfera de sua liberdade relativa. Então vejam, Emmanuel destaca aqui, é claro que nós estamos falando em países, sociedades, mas elas são compostas de pessoas, e as pessoas elas assumem as suas próprias decisões. Não adianta a gente jogar a conta na sociedade, na época, o que todo mundo está falando, né?
todos nós temos a consciência livre. Então, em determinada decisão coletiva, eu posso não aceitar ou me submeter a ela com uma forma própria, né? Então, por exemplo, eu vou à guerra, o país está em guerra, me manda lá como um soldado, mas eu posso exercer esse papel na condição de, por exemplo, um auxiliar de enfermagem, alguma coisa assim, né? Como muitos fizeram. Continuando agora um subtítulo, A Invencível Armada. As lutas na Europa, em todo o século XVI, longe de colimar um fim, dilatavam-se em guerras tenebrosas, mergulhando os povos do velho mundo num terrível círculo vicioso de reencarnações e resgates dolorosos. Sem dúvida nenhuma, né, nós hoje estamos colhendo esses frutos. São ocorrências relativamente recentes, nós estamos falando de 1570, né, ou seja, 500 anos. 500 anos em relação às reencarnações é um tempo relativamente curto, né? E se considerarmos as ideologias, o que tínhamos como valores naquela época, né? Hoje reencarnados num mundo extremamente moderno, competitivo e tudo mais, muitas vezes nos sentimos desencaixados, porque a nossa cabeça ainda está no século XVI, XVII, XVIII. Então nós pensamos ainda como naquela época, apesar do entorno estar mostrando que isso já passou e que nós temos que mudar. Por daí se explicar, né? Não justificar só, né? Explicar essa disparidade social, né? Cada um vivendo mentalmente aquilo que mais lhe apraz. Né? Como somos indivíduos inseguros, né? Primários ainda, o passado nos é muito mais forte do que o futuro. Né? Nós somos o tempo todo, principalmente no meio espírita, né? Porque o passado, estamos resgatando o passado. Ora, mas tudo bem, é resgate do passado, mas é no presente, né? E com coisas para o futuro. Eu não vou ficar... eu só tenho que... Bom, por que eu sou tão egoísta assim? Porque eu tenho a cabeça ainda medieval, eu tenho a cabeça ainda da posse. Por que eu sou tão irritadiço? Porque eu estou agindo ainda como um guerreiro lá da França, da Espanha, de Portugal. Por que eu quero as coisas, né, os prêmios? Porque você imaginava que você viria para um lugar explorar as riquezas, achar ouro, achar pedras. Então, isso tudo não está claro na nossa mente, mas está lá no fundo, né? E aí a gente hoje, né, ao invés de acreditar no trabalho metódico, sistemático, crescente, contínuo, né, nós vivemos o mundo da loteria ainda, né? Somos um povo cassinista, né? Nós acreditamos muito mais na herança que vai cair no colo, no prêmio da loteria, do que no trabalho regular, sistemático. Isso é muito patente, né? Todo mundo quer fazer a América da noite para o dia. E aqui é um destaque para a Espanha, né? Se a gente pensar que o mundo chegou a ser dividido entre dois países, né, Portugal e Espanha, aqui está uma das justificativas pelo movimento espanhol, né? Portugal, então, mais ainda, né? Um território diminuto lá na Península Ibérica, chegar a ser dono de metade do mundo, né? Dividido através do Tratado de Tordesilhas. E aqui o Portugal enfrenta a expansão espanhola, né? Por quê? Porque historicamente a Espanha se colocava, através dos seus reis, Isabel e tudo mais, como defensores do catolicismo. E aqui nós vamos falar basicamente do filho de Isabel. Como se não bastassem as guerras religiosas que trabalhavam o organismo europeu desde muitos anos, surge a figura de um príncipe fanático e cruel na poderosa Espanha de então, complicando a existência política das coletividades europeias, né?
É claro que essa opinião ela se contrapõe à opinião da história, né? A história da escola aí, né? Se você for ler a história de Filipe II, a versão é outra. Aqui nós temos que ter em mente que estamos falando da história espiritual do mundo, né? Uma visão cristã. As lutas de Filipe II, sucessor de Carlos V da Espanha, né, prendiam-se de algum modo aos problemas da reforma protestante. Mas, acima de tudo, colocava ele a sua ambição e o seu despotismo. Animado com as vitórias sobre os turcos e os muçulmanos, procurou reprimir a liberdade política dos Países Baixos, a Holanda, né, encontrando a mais heróica resistência. Suas atividades maléficas, mascaradas com a defesa do catolicismo, espalhavam-se por toda parte, obrigando o plano espiritual a coibir-lhe os imensuráveis abusos do poder. Foi assim que, havendo organizado a Invencível Armada no ano de 1588, composta de mais de uma centena de navios equipados com 2.000 canhões e 35.000 homens, a fim de atacar a Inglaterra sem motivo que justificasse semelhante agressão, viu essa poderosa esquadra destruída totalmente por uma tempestade aniquiladora. De conformidade com as providências do plano invisível, apenas aportaram às costas inglesas os espíritos pacíficos, compelidos pela força a participarem da armada destrutiva, a que foram lá recebidos generosamente, encontrando uma nova pátria. Perceberam? Quer dizer, não adianta ter todo o poder material, a espiritualidade vai agir através da própria natureza, né? De sorte que aqueles que acabam promovendo, entre aspas, a invasão da Inglaterra, que não estava nem preocupada com isso, foram justamente aqueles que intimamente tinham outras convicções e lá foram absorvidos pela sociedade. É claro que essa armada depois ela foi reconstituída, né? Ela, depois de aproximadamente um ano ela foi restabelecida, mas foi um golpe muito grande em Felipe, né? Se Henrique VIII, esse da Inglaterra, havia errado como homem, é aquele do casamento lá né, das mulheres, que ele casava e separava, e para que ele pudesse ter essa possibilidade da separação, ele se tornou chefe da própria igreja da Inglaterra, né? Então, tudo que ele fizesse estava abençoado por Deus. Então, é assim que Emmanuel coloca. Se Henrique VIII havia errado como homem, o povo inglês estava preparado para o cumprimento de uma grande missão e ao mundo espiritual compelia a trabalhar pela preservação dos seus patrimônios de liberdade política. Tanto que a Inglaterra, né, ela, como já vimos anteriormente, ela acaba recebendo parte da experiência dos romanos, né, na administração do Estado, né, e que acabou servindo depois para a América. Deixa eu ver só como é que está nosso tempo aqui. Nossa, estourou. Bem, na semana que vem nós retomaremos através das guerras religiosas. Tudo bem? Prazer em revê-los. Até a próxima oportunidade. Deus Pai Criador, Jesus, Mestre Amigo, esteja conosco para nos auxiliar no entendimento do estudo de hoje. Vamos ao livro O Consolador, por Emmanuel. Estamos na parte 5, que fala sobre a questão da mediunidade, item preparação, pergunta 392. Pode contar um médium de maneira absoluta com os seus guias espirituais, dispensando os estudos?
Os mentores de um médium, por mais dedicados e envolvidos, não lhe poderão tolher a vontade e nem lhe afastar o coração das lutas indispensáveis da vida, em cujos benefícios todos os homens resgatam o passado delituoso e obscuro, conquistando méritos novos. O médium tem obrigação de estudar muito, observar intensamente e trabalhar em todos os instantes pela sua própria iluminação. Somente desse modo poderá habilitar-se para o desempenho da tarefa que lhe foi confiada, cooperando eficazmente com os espíritos sinceros e devotados ao bem e à verdade. Se um médium espera muito dos seus guias, é lícito que os seus mentores espirituais muito esperem do seu esforço. E como todo progresso humano, para ser continuado, não pode prescindir de suas bases já edificadas no espaço e no tempo, o médium deve entregar-se ao estudo sempre que possível, criando o hábito de conviver com o espírito luminoso e benéfico dos instrutores da humanidade sob a égide de Jesus, sempre vivos no mundo, através dos seus livros e da sua exemplificação. O costume de tudo aguardar de um guia pode transformar-se em vício detestável, infirmando as possibilidades mais preciosas da alma. Chegando-se a esse desvirtuamento, atinge-se o declive das mistificações e das extravagâncias doutrinárias, tornando-se um médium preguiçoso e leviano, responsável pelo desvio de sua tarefa sagrada. Então aqui Emmanuel nos explica, nos alerta sobre essa questão de sermos médiuns, o quanto cada um de nós que tem a possibilidade de trabalhar com a mediunidade, seja através da aplicação do passe, das palavras através da intuição, das psicofonias, psicografias, a necessidade de estudarmos. Assim haveremos de nos aprimorar, nos dedicando para que possamos realmente merecer guias espirituais que nos elucidem, que sejam os nossos companheiros no trabalho com Jesus. Esse é o mais importante. Nós temos a ferramenta que são as obras codificadas por Allan Kardec, que muitos haverão de nos auxiliar. Pergunta 393. Como entender a obsessão? É prova inevitável ou acidente que se possa afastar facilmente, anulando-lhe os efeitos? A obsessão é sempre uma prova, nunca um acontecimento eventual. No seu exame, contudo, precisamos considerar os méritos da vítima e a dispensa da misericórdia divina a todos os que sofrem. Para atenuar ou afastar os seus efeitos, é imprescindível o sentimento do amor universal no coração daquele que fala em nome de Jesus. Não bastarão as fórmulas doutrinárias, é indispensável a dedicação pela fraternidade mais pura. Os que se entregam à tarefa da cura das obsessões precisam ponderar, antes de tudo, a necessidade de iluminação interior do médium perturbado, porquanto na sua educação espiritual reside a própria cura. Se a execução desse esforço não se efetua, tende cuidado, porque então os efeitos serão extensivos a todos os centros de força orgânica e psíquica. O obsidiado, que entrega o corpo sem resistência moral às entidades ignorantes e perturbadas, é como o artista que entregasse seu violino precioso a um malfeitor, o qual um dia poderá renunciar à posse do instrumento que não lhe pertence, deixando-o esfacelado, sem que o legítimo, mas imprevidente dono possa utilizá-lo nas finalidades sagradas da vida.
Nenhum de nós está livre do processo obsessivo e nem de trabalharmos nesse processo, numa sessão. Mas vejam quanto Emmanuel nos auxilia aqui a entender que devemos buscar a educação emocional, acalentar propósitos mais elevados para superar as nossas más tendências. E o Evangelho segundo o Espiritismo deve ser o nosso livro de cabeceira também, para que essa leitura contínua e esse esforço a cada dia por exercitar as virtudes do Cristo que ali estão elucidadas para todos nós, isso vai nos ajudar, vai nos favorecer para que a gente vá aos pouquinhos tendo uma conduta bastante equilibrada e conquiste a afeição dos mentores superiores, para que a gente vá se equilibrando no ressarcimento das nossas próprias dívidas com outros irmãos desencarnados ou encarnados, e também nos dedicando, porque o Espiritismo nos alerta: a caridade cobre a multidão dos nossos erros, por isso precisamos buscar nos aprimorar moralmente, através do Evangelho, no esforço da reforma íntima, mas também buscarmos trabalhar, exercitarmos essa caridade, esse serviço ao próximo com Jesus. E aí, aos pouquinhos, vamos melhorando e vamos ganhando cada vez mais espíritos abnegados junto a nós como nossos guias. 394. Será sempre útil para a cura de um obsediado a doutrinação do espírito perturbado por parte de um espiritista convicto? A cooperação do companheiro vale muito e faz sempre grande bem, principalmente ao desencarnado, mas a cura completa do médium não depende tão só desse recurso, porque, se é fácil às vezes o esclarecimento da entidade infeliz e sofredora, a doutrinação do encarnado é a mais difícil de todas, visto requisitar os valores do seu sentimento e da sua boa vontade, sem o que a cura psíquica se torna inexequível. Olha o que Emmanuel nos diz. Todos somos passíveis de termos obsessores, e vejam que quando buscamos o auxílio na casa espírita, no centro espírita, o esclarecedor ali, que é um médium convicto, pode auxiliar ao espírito desencarnado compreender a sua situação. Porém, fica mais difícil auxiliar ao encarnado. Olha só. A doutrinação do encarnado é a mais difícil de todas, visto requisitar os valores do seu sentimento e da sua boa vontade. Então, muitas vezes ocorre isso. Vamos buscar auxílio no centro, passamos pelo tratamento. Muitas vezes o espírito que está ali a nos perturbar se esclarece, sai da sintonia que temos e muda. E nós, muitas vezes, não mudamos. E aí, ao sairmos ainda com a sintonia difícil, acabamos por atrair outros irmãos da mesma forma. E muitas vezes isso demora muito para que a gente perceba e melhore esses sentimentos, nos elevemos, né? Olha o alerta. Pergunta 395. Pode a obsessão transformar-se em loucura? Qualquer obsessão pode transformar-se em loucura, não só quando a lei das provações assim o exige, como também, na hipótese de o obsediado, entregar-se voluntariamente ao assédio das forças nocivas que o cercam, preferindo esse gênero de experiências. Vejam a importância de cada um de nós nos resguardarmos nos bons pensamentos, na oração, nas ações edificantes. Esses são os recursos
superiores que podemos alcançar através da boa vontade ali, para deixarmos essas sintonias, porque todos nós, com a dificuldade moral que trazemos, estamos em risco. E vejam que ele responde aqui que é possível, desde que, o obsediado entregue-se ao assédio das forças nocivas que o cercam ali, né? Então, olha a vigilância que cada um de nós deve buscar ter. E temos a condição, temos recurso, buscando na doutrina, buscando no centro espírita sério, equilibrado, o auxílio, a orientação e, acima de tudo, o nosso esforço, a nossa boa vontade por alterarmos a nossa condição. Esse é o objetivo maior da nossa encarnação, né? Passar por provas e também resgatarmos situações ali do pretérito, e para isso temos que ter uma outra postura, buscar outra postura e nos inclinarmos para os ensinamentos de Jesus na sua prática. Pergunta 396. Tratando-se da necessidade de preparação para a tarefa mediúnica, é justo acreditarmos na movimentação de fluidos maléficos em prejuízo do próximo? É o caso de vos perguntarmos se não haveis movimentado as energias maléficas no decurso da vida contra a vossa própria felicidade. Num orbe como a Terra, onde a porcentagem de forças inferiores supera quase que esmagadoramente os valores legítimos do bem, a movimentação de fluidos maléficos é mais que natural. No entanto, urge ensinar aos que operam nesse campo de maldade que os seus esforços efetuam a sementeira infeliz, cujos espinhos mais tarde se voltarão contra eles próprios, em amargurados choques de retorno, fazendo-se necessário, igualmente, educar as vítimas de hoje na verdadeira fé em Jesus, de modo a compreenderem o problema dos méritos na tarefa do mundo. A aflição do presente pode ser um bem a expressar-se em conquistas preciosas no futuro e, se Deus permite a influência dessas energias inferiores em determinadas fases da existência terrestre, é que a medida tem sua finalidade profunda ao serviço divino da regeneração individual. Então, cada um de nós que muitas vezes se encontra dentro dessa situação é capaz de reverter essas energias maléficas com a boa vontade, buscando novas sintonias e condutas como estamos vendo aqui. Todos nós viemos de encarnações anteriores, muitas vezes estabelecemos vínculos difíceis nessas vivências pretéritas e hoje o que nos alcança são os frutos dessas vivências, desses vínculos que todos temos. Então, afinemos o nosso coração cada vez mais com o coração de Jesus e assim, aos poucos, vamos nos desvencilhando dessas energias difíceis, dessas dificuldades todas. 397. Por que razão alguns médiuns parecem sofrer com os fenômenos da incorporação, enquanto outros manifestam o mesmo fenômeno naturalmente? Nas expressões de mediunismo, existem características inerentes a cada intermediário entre os homens e os desencarnados. Entretanto, a falta de naturalidade do aparelho mediúnico, no instante de exercer suas faculdades, é quase sempre resultante da falta da educação psíquica. Mais uma vez, Emmanuel nos esclarece da necessidade de buscarmos essa educação, esse aprimoramento das questões da nossa sensibilidade, e é através de um centro espírita, buscando ali as orientações do estudo, que conseguimos, nos dedicando ao esclarecimento desse fenômeno natural que é a da mediunidade.
398. É natural que, em plenas reuniões de estudo, os médiuns se deixem influenciar por entidades perturbadoras que costumam quebrar o ritmo de proveitosos e sinceros trabalhos de educação? Tal interferência não é natural e deve ser muito estranhável para todos os estudiosos de boa vontade. Se o médium se entregou à atuação nociva, é insciente dos seus deveres à luz dos ensinamentos doutrinários. Trata-se de um obsidiado que requer o máximo de contribuição fraterna. Mas, se o acontecimento se verifica através de companheiro, portador do conhecimento exato de suas obrigações, no círculo de atividades da doutrina, é justo responsabilizá-lo pela perturbação, porque o fato, então, será oriundo da sua invigilância e imprevidência em relação aos deveres sagrados que competem a cada um de nós no esforço do bem e da verdade. Aqui falamos da questão da seriedade nos grupos de estudo, do foco que devemos ter quando nos colocamos à disposição para o nosso próprio esclarecimento, seja nos grupos de estudo a respeito das questões da mediunidade, seja no estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Então precisamos estar atentos, termos muito boa vontade nesses instantes, pedindo a Deus que nos auxilie a apreender os conteúdos com clareza e que a gente possa estar verdadeiramente ligados ali naquele instante, sem nos deixar envolver ou querer envolver os companheiros, por invigilância própria. Pergunta 399. Quando a opinião irônica ou insultuosa ataca uma expressão da verdade no campo mediúnico, é justo buscarmos o apoio dos espíritos amigos para revidar? Vossa inquietação no mundo costuma conduzir-vos a muitos despautérios. Semelhante solicitação aos desencarnados seria um deles. Os valores de um campo mediúnico triunfam por si mesmo, pela essência de amor e de verdade, de consolação e de luz que contenham, e seria injustificável convocar os espíritos para discutir com os homens, quando já se demasiam as polêmicas dos estudos humanos entre si. Além do mais, os que não aceitam a palavra sincera e fraternal dos mensageiros do plano superior terão igualmente de buscar o túmulo algum dia, e é inútil perder tempo com palavras quando temos tanto o que fazer no ambiente de nossas próprias edificações. Pergunta 400. Poderá admitir-se que um médium se socorra de outro médium para obter o amparo dos seus amigos espirituais? É justo que um amigo se valha da estima fraternal de um companheiro de crença para assuntos de confiança íntima e recíproca, mas, na função mediúnica, o portador dessa ou daquela faculdade deve buscar em seu próprio valor o elemento de ligação com os seus mentores do plano invisível, sendo contraproducente procurar o amparo, neste particular, fora das suas próprias possibilidades, porque, de outro modo, seria repousar numa fé alheia, quando a fé precisa partir do íntimo de cada um no mecanismo da vida. Além do mais, cada médium possui a sua esfera de ação no ambiente que lhe foi assinalado. Abandonar a própria confiança para valer-se de outrem seria sobrecarregar os ombros de um companheiro de luta, esquecendo a cruz redentora que cada espírito encarnado deverá carregar em busca da claridade divina. E por último, 401. A mistificação sofrida por um médium significa a ausência de amparo dos mentores do plano espiritual? A mistificação experimentada por um médium traz sempre uma finalidade útil, que é a de afastá-lo do amor próprio, da preguiça no estudo de suas necessidades próprias, da vaidade pessoal
ou dos excessos de confiança em si mesmo. Os fatos de mistificação não ocorrem à revelia dos seus mentores mais elevados, que somente assim o conduzem à vigilância precisa e às realizações da humildade e da prudência no seu mundo subjetivo. Então aqui vemos as palavras de Emmanuel nos colocando a necessidade de buscarmos nos acolher, nos entender, compreender a questão da mediunidade que nos alcança, buscarmos esse estudo sincero, o Evangelho de Jesus, para que possamos, em mudando a nossa conduta e compreendendo os mecanismos da mediunidade, ser um melhor servidor nesta encarnação. Queridos amigos, até o próximo encontro.